Na aula prática de hoje, nós vamos, então, fazer o uso, né, do software do R e fazer essa primeira lista de exercício de estatística. Então, o primeiro exercício da lista mostra duas variáveis aleatórias, x e y, que representam, respectivamente, as notas de duas disciplinas para o conjunto de alunos. Então, nós temos uma disciplina X com a nota de 6 alunos e uma disciplina Y com a nota dos 6 alunos. Então, o primeiro exercício que nós iremos fazer vai ser a média, qual a média de cada disciplina que os alunos tiveram. E a média de X, a média de Y. Depois nós vamos aplicar algumas regras de somatório, que nós vimos lá, e nós vamos trabalhar um pouco também com a variância. Então, aqui vocês estão vendo na letra M e N, dois tipos de variância. Então, na primeira nós temos a variância populacional e na N a variância amostral. Então, o que é a variância populacional? Então, a variância populacional é quando você tem de toda a população e a variância amostral é parte daquela população que é a amostra. Então, qual é a diferença entre as duas? A diferença na forma entre as duas é que você tem N, aqui toda a amostra, e toda a população. E aqui a variância amostral, nós temos N-1, que é parte da amostra. Então, não pega todo o conjunto da população. Então, nós vamos fazer esse primeiro exercício aqui no R, trabalhando, então, com essas estatísticas descritivas aqui. Bom, então, primeiro coisa que vocês fazer é abrir o programa, o R. Então, depois de aberto o programa, vocês têm que ir aqui em arquivo, mudar de diretório. Então, vocês vão mudar de diretório. No meu caso aqui, eu vou estar com a pasta aulas práticas, onde que está o meu banco de dados, minhas variáveis. E uma vez que feito isso, que já está dentro do diretório, nós vamos então vir aqui abrir script. No caso, quando vocês começarem, seria novo script, mas como eu já tenho todo programado os comandos, então eu já tenho meu script pronto. Caso vocês queiram fazer, vocês teriam que abrir essa janela aqui, ó, e escrever aqui a programação. Então, o que vocês vão fazer? A programação nesse script. Como eu já tenho o meu script, eu vou só abri-lo. Então, já entrei dentro do diretório, que é aulas práticas, e aqui está aula 1, prática R. Então, aqui eu abri meu script. Então, vai ter essa janelinha aqui do script. Então, dentro desse script, o que nós vamos fazer? A primeira coisa que eu fiz é escrever aqui aula 1, prática. Então, aqui do lado, então nós vamos ter duas janelinhas, uma do lado direito, que é o console, que é essa daqui, que vai apresentar os resultados, e do lado esquerdo, do lado direito, nós temos o script. Então, quando vocês quiserem escrever algo, fazer algum comentário, vocês vão usar esse sinal aqui, que é o sinal joguinho da velha, que a gente fala sustenido. Então, uma vez que vocês têm isso sustenido, e vocês vão nessas duas janelinhas aqui, que é executar a linha de comando, vocês vão ver que vai apresentar aqui em vermelho o conteúdo no console. Então, aqui, entrar com os dados. Então, aqui nós vamos entrar com os dados. Tem várias formas de entrar com dados. Então, esse aqui nós podemos usar esse comando x, que é o nome da variável, né, que a gente chamou lá da disciplina, menor com menos scan. Então, aqui você entra já digitando os seus dados, né, para entrar com os dados. Por exemplo, se vocês quiserem fazer, seria dessa forma aqui, ó. Aí vocês começariam digitando aqui, ó, os dados aqui. Então, iria aqui no
no console e ia colocando os dados aqui, ó, por exemplo. Então, vamos voltar aqui que eu já tenho ele escrito. Bom, dados. Outra forma que vocês podem fazer é entrar com esses dados aqui chamado o data frame, que é fazer aqui para vocês verem como é que pode ser. Vocês podem entrar aqui com a tabela. Então, aqui também vocês podem, ó, digitar os dados aqui, ó, entrar com os dados manual aqui e depois fechar aqui. Vocês teriam esses dados aqui do data frame. Então, e o terceiro ponto, que é colocar o nome da variável, né? Que é x aqui, que é a variável, a disciplina x, menor ou igual, e um c com parênteses. Então, esse que eu vou usar o comando aqui para entrar com os dados. Então, aqui eu tenho os dados, né, do primeiro exercício, né, que é o primeiro exercício. Considere, então, aqui está o primeiro exercício na lista, que é considere as variáveis x e y, que são as duas disciplinas, representam as disciplinas dos alunos e as notas dos respectivos alunos nas suas disciplinas. Então, aqui eu vou só comentar, né, essa disciplina que é o banco de dados, que é dado aqui, então. Bom, então vamos lá, então. Temos aqui I, X. Y também, então aparece aí o valor das disciplinas e aqui. Agora que vocês estão vendo que eu coloquei X aqui. Apareceu em azul aqui, significa que eu já coloquei os dados, tá? E já está lendo os dados. E aqui para a disciplina Y, com os dados. Então, nós temos a X, a disciplina 90, 95, 97, 98, 100, 60, as notas dos alunos. Na disciplina em Y, também nós temos aqui 60, 70, 80, 60, 90, 90 e 75, a nota dos alunos da disciplina Y. Vamos agora apresentar esses dados no data frame, na forma de tabela. Só então, tira esse sustenido aqui e coloca dados aqui. Então, nós temos aqui, ó, os dados da disciplina. Então, aqui nós temos a disciplina Y, disciplina X, e aqui nós temos 6 alunos, de 1 até 6, e as notas dos alunos. Agora, no exercício, eu quero saber a média. Qual é a média de cada disciplina que os alunos tiverem? Então, é só escrever min, abre parênteses, x, que é a da disciplina x. Então, tem aqui. Então, eu achei que a média da disciplina x, das notas que os alunos são em 90. Então, 90, 95, 97, 98, 100 e 60. Então, os alunos, a disciplina teve a média, com a nota média de 90. A disciplina Y, que tem as notas 60, 70, 80, 60, 90 e 75, tiveram a média de 72,5. Então, ou seja, uma disciplina um pouco mais difícil. Os alunos tiveram um desempenho menor, uma média de 70,5. Agora nós vamos fazer algumas regras de somatório que nós aprendemos. Primeiro é a soma. Vou somar todas as notas, então, da disciplina X, né? Nós temos 540 pontos e nós podemos calcular a média também de outra forma. Pegar o 540, que é a soma aqui que nós achamos aqui anterior, divide por 6, são 6 alunos, então a média é 90, igual o comando foi dado lá, a programação. Y, a mesma coisa, tivemos então nessa disciplina 435 pontos, divide agora por 6, 72,5, que é outra forma de achar a média. Agora nós vamos trabalhar agora o somatório, o quadrado da soma. Então, eu vou pegar cada nota ao quadrado e somar. Então, pegando cada nota individual e somando. Então, x, as notas eleva ao quadrado, depois eu faço a soma do quadrado das somas. Então, tivemos então a pontuação de 49.738 pontos. De y, a mesma coisa. Então, tivemos aqui uma pontuação de 32.225.
E agora eu vou fazer a soma dos quadrados, que é aquela outra propriedade do somatório. Pegar primeiro a soma de o 540 e elevar ao quadrado, que vai dar esse valor aqui de 291.600 para x. E para y também fazer a mesma coisa, que vai dar 189.225 pontos. Agora nós vamos fazer a propriedade. O somatório de x e variando a variável menos a sua média é igual a zero. Então, é o que o programa está mostrando. Então, isso é uma forma de eu fazer. Qual outra forma que eu posso fazer? Pegar a soma x menos, escrever o comando aqui, em vez de eu colocar o 90, que é a média, escrever min, que é a média de x, e vai dar o mesmo valor, 0 e 0. Também posso fazer outra forma, que é o somatório desmembrar, então, de x menos a média é uma constante. Nós vemos que o somatório de constante é n vezes a própria constante. Então, 6 é o n, a quantidade de alunos, vezes a média, que é 90. 6 vezes 90, 540, menos 540, que é a soma, que é o somatório, nós vimos aqui, deu 0. E isso também pode ser feito por y, a mesma coisa, e aqui nós temos a mesma coisa para o y. Não vou fazer toda para y, só mostrar que o somatório de xi menos a sua média é igual a zero, que vale também para y. E a variância? Então, a variância, nós vamos calcular o quanto que quanto que ela está relacionando, né, as notas em torno das médias levando ao quadrado. Então, nós temos de x uma variância de 227 e o desvio padrão é a raiz da variância, que vai ser de 15 pontos em relação à média, né? Em geral, o desvio padrão da nota da disciplina x. De y, nós temos uma variância de 137, ela é menor, ou seja, a pontuação está mais próxima da média, e o desvio padrão nós temos de 11. Então, é um desvio padrão, ou seja, as notas estão mais concentradas perto da média, enquanto de x, alguns alunos estão mais dispersos, ou muito acima ou muito abaixo da média. A covariância, só usar o programa, o comando cov de x e y, nós temos uma covariância de 8. Positivo significa que as duas variáveis caminham na mesma direção, x e y estão na mesma direção, produto. Podemos usar agora outra variável, que é a correlação. Como calcula a forma? É a covariância dividida pelo desvio padrão, que nós temos aqui cov, então 8, que nós encontramos aqui, e o desvio padrão de x vezes y, que nós encontramos aqui anterior, 15 e 11 aqui. E aí acha a coeficiente de correlação, que é 0,45. Ou usar, então, diretamente o programa co de x e y, que vai dar o mesmo valor. Bom, seguindo, então, agora nós vamos trabalhar com variância da população, que eu falei com vocês. Como calcula a variância? A variância é calculada pela seguinte forma: x, né, que é a variável, menos a média elevado ao quadrado, dividido por n, que é o número da população. Então, nós temos 6 alunos, então ela é dividido por 6. Nós tivemos uma variação da populacional, da população, de 189.666 de x. Podemos também fazer dessa forma: média menos, né, ao quadrado, menos aqui também a média ao quadrado da variável, que acha também essa outra forma de achar a variância. Agora nós temos o desvio da população, que é essa questão. E nós temos também outra forma de achar o desvio padrão da população, que é a raiz quadrada. Então, usa esse comando srqt dividido pela variância da população. Nós temos aqui esse valor aqui, que nós achamos de 13,76. Então, é da população.
Agora nós vamos passar para a variância amostral. Então, isso pode ser feito por y, é a mesma coisa. Então, só no lugar de x, substituir por y. Variância amostral, que vocês estão vendo que a diferença da populacional é n menos 1. Enquanto a população aqui é n, né, divide por n, a variância amostral é dividido por n menos 1, né? Então, n que é toda a amostra e n menos 1 aqui é perdas de graus de liberdade. Então, a amostral tem... Então, quando vocês têm o comando lá, a programação no R, quando você escreve variância de x, você está achando da amostra, então 227. E isso para mostrar para vocês que então vocês têm a soma que é a variância de 6 menos 1, temos 6A1 menos 1 grau de liberdade, 5 vai mostrar que é a variância amostral. Mesmo caso agora para y, variância de y, 137,5, achando a variância amostral 37,5. E raiz quadrada dessa variância, nós temos desvio padrão amostral. Então, SD, que é o desvio padrão, pode calcular dessa forma, do x, ou quiser calcular dessa forma também, usar SQRT, que é a raiz quadrada da variância de x, e dá o mesmo valor. Então, qualquer uma das duas fórmulas no R, programação pode ser feita. De y, o desvio padrão da nota de y, e a outra forma, a raiz quadrada da variância de y. Então, dá o mesmo resultado, 11,72, 11,72. Agora, nós temos o somatório do produto. Então, x vezes y é o produto e depois soma o valor desses produtos. Então, nós temos aqui o valor de 39.000 do somatório entre o produto das notas das disciplinas, de 39.190 pontos. E agora nós temos o produto das somas. Então, somou a nota de x e a soma da nota de y e multiplicou ao produto das somas aqui. Então, nós tivemos um valor de 234.900 pontos. Covariância eu já mostrei para vocês, já fizemos. A variância de x e y, temos o 8, é igual à covariância, que é o evento das independentes, as notas são independentes, né? Então, não tem. E aqui nós podemos fazer quando a covariância aqui, multiplicando essa relação aqui da variância, mais duas vezes a covariância, mais a variância, nós achamos de 381 aqui, ok? Então, se ela fosse independente, não teria essa relação aqui duas vezes a covariância. Seria o quê? A variância de x mais a variância de y, tá? Se ela fosse aqui independente, se a covariância fosse zero aqui, ou não existisse correlação, nós teríamos isso aqui, então, a soma da variância de x e y, que é do 365. E aqui nós temos a coeficiente de correlação que nós vimos. Então, o coeficiente de correlação também pode ser calculado de outra forma, que é a covariância dividido o desvio padrão, ou a raiz quadrada da variância de x vezes y. É a mesma coisa que nós achamos aqui, ó, cor de x e y, que é 0,045, que embaixo é o mesmo valor. Ou usar essa outra forma aqui. A covariância dividido pelo desvio padrão SD de x e SD de y, que também acha tem o mesmo resultado. Agora nós vamos passar para o segundo exercício. O segundo exercício nos diz o seguinte: o número de mensagens listada por horas através de uma rede de computadores tem a seguinte distribuição. Então, nós temos o número de mensagens aqui 10, 11, 12, 13, 14, 15. E a frequência que ocorrem essas mensagens
seria de 8%, 15%, 30%, 20%, 20% ou 7%. O que significa isso? Somando aqui, nós temos 100 ao total de mensagens. Então, a cada 100 mensagens, a cada 100 minutos, horas aqui, nós temos o quê? Dentro de 100 horas, nós podemos ter 8 apresenta, então, dentro dessas quantidade de horas, né, dentro de 100, nós temos aqui 8 mensagens de 10, 15 aparece 11 mensagens, 30, dentro de 100, 30 vezes aparece 12 mensagens, dentro de 100, 20 vezes 13 e 20 vezes 14, 7 vezes 15. Então, agora eu quero saber qual que é o valor esperado dentro desse conjunto dessas 100 horas aí, qual que é a média de mensagens que eu espero e qual que é o desvio padrão que ocorre em torno dessa média. Então, dessas mensagens enviadas por hora. Vamos voltar lá, então, a fazer no R. Então, aqui nós temos no script, números de mensagens dada, então, por horas. Então, está aqui o valor. Nós vamos entrar com os dados. Primeira mensagem, então, aqui nós chamamos de mens, que é entrar com os dados 10, 11, 12, 13, 14, 15. Entramos com a quantidade de mensagens. Então, usar aqui o valor dela, nós entramos com os dados, está em azul aqui. Agora, nós vamos entrar com a frequência que dá. Então, a mensagem 10 aparece 8 vezes, 11, 15, etc., como nós vimos lá no exercício. Entrou, então, F aqui de X, que é a frequência, então nós entramos com os dados aqui. Nós vamos agora calcular a média somatória, então, como calcular a média? A somatória da mensagem vezes sua frequência, que dá a média. Então, isso é uma forma de calcular a média. Como nós calculamos, então, somatório, pegamos esse valor aqui dessa mensagem, multiplicando 10 vezes 0,8, 11 vezes 0,15, e somamos isso, fizemos somatório. Então, o que é esperado achar nessas quantidades de horas, né, total de horas, nós temos de 12,5 mensagens. Agora, nós podemos calcular de outra forma também, que é a mesma forma. Pega o somatório, multiplicar a mensagem vezes a frequência, a soma da frequência vai dar 100%, no caso aqui, dividido aqui vai dar 1, né? Dividido por 1 vai dar a mesma forma. Então, achou o mesmo resultado. Tanto faz ou ir aqui na forma mais simples ou fazer essa segunda fórmula aqui. Também nós podemos fazer isso aqui, ó, 8 vezes 10, 15 vezes 11, achar a quantidade da soma aqui. Dividir por 100 também vai dar a mesma fórmula aqui. Então, não importa o modo como faz, mas o resultado vai sair o mesmo. Então, nós já apresentei 3 vezes aqui. Bom, então eu vou apresentar, no caso aqui, eu joguei aqui os dados. 10 aqui eu coloquei aqui 8 vezes, 11, acho que são 15 vezes, etc. Então, eu digitei os dados aqui e coloquei agora na forma, em vez de colocar aqui como na probabilidade, nesses dois conjuntos, eu joguei tudo já num conjunto só. Já coloquei a frequência com que aparecem esses dados. Aí eu vou usar o comando aqui, frequência, fazer uma tabelinha das mensagens desse conjunto aqui para a gente ver como que dá. Depois só coloca a frequência, então aí coloca esse valor frequência, então nós temos aqui 10, 8 vezes, 11, 15 vezes, 12, 30 vezes, 13 parece 20 vezes, 14, 20 vezes e 15, 7 vezes. Então, para calcular a média, então, nós podemos usar também a soma dessas mensagens, somando esse conjunto aqui, nós teríamos aqui de 1.250 mensagens, dividido agora 1.250 por 100, nós temos 12,5, que é a mesma coisa que nós achamos aqui na média aqui em cima, ou ao somatório da mensagem vezes a frequência, achamos aqui embaixo, é outra forma de usar. A variância dessas mensagens, usar isso aqui vai ser de 1,86 e o desvio padrão, a raiz de 1,36. Agora, o que nós vamos fazer é fazer o histograma.
que é um gráfico mostrando como que comporta graficamente essas mensagens. Então, aqui nós temos o gráfico, que é o gráfico do histograma, mostrando aqui no eixo X, né? Nós temos aqui o número de mensagens, 10, 11, 12, 13, 14 e 15, que está aqui as mensagens, e aqui a frequência, o que aparece. Nós vemos que 12 aqui é o número de mensagens por horas, aqui 12 mensagens, é o que mais aparece com 30 vezes. Então, nós temos essa fórmula aqui. Seguindo aqui, nós podemos fazer esse gráfico dessa forma aqui, que é a mesma coisa, só deixar ele de outro formato aqui, a questão da frequência. Bom, então aqui nós temos o outro gráfico, e nós podemos fazer agora a densidade, a função densidade probabilidade, então, dessas mensagens. Então, nós temos as 15 mensagens aqui, e com a respectiva função densidade probabilidade, temos essa curva aqui da distribuição. Então, essa é a função densidade probabilidade. Bom, agora nós vamos passar para o terceiro exercício, que da lista. Então, no terceiro exercício, nós temos pede a seguinte questão. Considere a seguinte distribuição de probabilidade das faces de um dado viciado. Então, a probabilidade de sair a face 1 é 50%, e quaisquer as outras faces, 10%. Ou seja, nós fazemos julgamos os dados. Então, dentro de 6 lançamentos, se o dado não fosse viciado, seria 1/6 a probabilidade de cada um, seria os eventos equiprováveis, teve a mesma probabilidade, mas o caso é que o dado é viciado. Por exemplo, se a gente fizer 6 lançamentos, em 3 lançamentos vai aparecer a face 1, 50% das vezes aparece 1, e o restante tudo 10%. Então, nós queremos calcular, dentro desse dado viciado, qual que é a média desses números, calcular a média, a esperança matemática e a variância. Então, vamos voltar de novo para nosso para o nosso exercício. Bom, voltando aqui, nós temos aqui agora o exercício 3, que é o lançamento dos dados. Então, a mesma coisa, entrar com as variáveis aqui. Entramos aqui com a face com os dados, né? As 6 faces dos dados. Chamamos isso aqui de x, está aqui a face dos dados, e a probabilidade de acontecer esses eventos. Então, temos aqui 50% para e o restante 10%. Então, nós podemos calcular essa média deles. Esperança média, como que acha a média? Seria, então, x vezes a probabilidade de ocorrer. Então, seria 1 vezes 0,50, 2 vezes 0,10, e somar isso tudo, fazer o somatório. Nós achamos de 2,5. Usando agora outra forma de usar essa frequência. Então, como 1 aparece 5 vezes, nós temos aqui, 5 vezes aparecendo 1, em cada 10 lançamentos, total, 5 vezes aparece 1, e o restante aparece as outras faces. Então, nós temos aqui o total de lançamento, aqui 10 vezes, 5 vezes aparece, nas 10 vezes, as 5 vezes, os 50%, metade das vezes aparece 1. Então, achando essa fórmula, nós vamos agora achar a tabela de frequência. Então, o que está dando aqui, 1 aparece 5 vezes, e o restante tudo uma vez. Calculando isso aqui, nós temos a soma, que seria 25, somando isso aqui todas as faces, teríamos 25. Achando, então, nós somos 10 vezes o número aqui,
do lançamento, somando, então, isso aqui, 1 mais 1 mais 1, mais 1 5 vezes, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6 dá o valor de 25. Como calcular a média? Divide agora pelo total aqui. Nós temos 10, então divide por 10 dá 2,5, que é o mesmo resultado que achamos aqui anteriormente. A variância, só calcular aqui, vai achar a variância de XP aqui, que é desse banco de dados aqui, de 3,6. O desvio padrão, ou a raiz da variância, ou então só colocar SD, desvio padrão, que vai ser o mesmo resultado. Agora nós vamos passar pelo histograma, o mapa, o gráfico. Como comporta essas variáveis? Então, aqui nós temos o histograma das mensagens. Então, a mensagem aqui, os lançamentos dos dados. Então, a face 1, nós estamos vendo aqui a frequência dela. E o restante da frequência dos outros valores. Fazendo o histograma, nós temos aqui, face 1 dos dados, 5 vezes a frequência, e os outros, face 2, 3, 4, 5 e 6, aqui, uma vez que aparece a face dos dados. Agora, eu vou apresentar para você um exercício que nós não fizemos, que aqui eu vou fazer na aula. O dado agora não é viciado, é 1/6 para todas as faces. Então, eu vou criar a função densidade e probabilidade, está aqui, 1/6, 1/6, 1/6, usar que é o mesmo valor de x, e calcular a média agora. Então, seria a soma vezes x, que é as faces, vezes agora a nova probabilidade dele não ser viciado, 1/6. Então, agora eu vou achar a média de 3,5. Fazendo, então, a média normal, nós teríamos, então, de 21, a soma das faces. Depois eu pego o somatório, 21 dividido por 6 vai dar 3,5, que é a média. Variância também, calculando, vai dar 3,5, e desvio padrão a raiz da variância. Vamos agora mostrar os dados na forma de tabela. Então, essa aqui é a primeira, com dado viciado. Então, aqui o lançamento, as faces, de 1 até 6, os lançamentos aqui 6 vezes, e a probabilidade de ocorrer esse lançamento. Isso aqui é para o dado viciado. E o segundo aqui é para o dado não viciado. Mesma coisa, a face 6 dá 6 faces, os lançamentos 6, e aqui vocês estão vendo aqui a PXD, que é a probabilidade de acontecer o dado não viciado, 0,16 para todas, ou a mesma probabilidade para todas as faces. Bom, agora nós vamos para o último exercício. O último exercício, nós queremos saber o seguinte: em uma loteria, 7 em cada 10 vezes não ganha nada. 2 em cada 10 vezes que se joga ganha R$100. E a cada 10 vezes que se joga, apenas uma vez ganha R$1.000. Então, dentro desse conjunto de vezes, 10 vezes, qual que é a probabilidade de eu ganhar a média? Então, eu quero saber quanto que é a minha média de ganho nessas 10 vezes. Então, eu tenho aqui o XI é os ganhos, então 0, 70% das vezes a probabilidade de ocorrer 70% de eu não ganhar nada, probabilidade de eu ganhar 100 é de 20%, e a probabilidade de eu jogar 10 vezes é de 10%. Então, aqui nós temos os dados mostrando aqui. Então, eu quero saber, se eu pegar essas 10 vezes e saber qual que é a minha média de ganho, então, eu vou calcular esses valores no R. Bom, então nós temos aqui o exercício, o último exercício, que é o 4. Vamos entrar com os dados novamente, então usa XI, então o meu conjunto de dados, então aqui C, a parede 0, eu ganha nada, 100 e 1.000, os três retornos da loteria. Aqui nós temos a probabilidade, 70%, 0,7 de ganhar nada,
20% de ganhar 100 e 10% de ganhar 1.000. Quero calcular a esperança. Qual que é meu retorno ou a média de ganhos em fazer esse jogo em 10 vezes? Eu pego então essa soma, x é o ganho, 0 vezes 0,7, 100 vezes 0,2 e 1.000 vezes 0,1. E somar isso, né, eu acho o meu ganho médio de 120. Aqui eu vou entrar, então, com os dados agora, mostrando a frequência. Então, 0 aqui tem 7 vezes. Para cada 10 vezes que eu jogo, 7 aqui eu vou repetir 0 7 vezes, 100 2 vezes, que é a probabilidade, que ocorre a cada 100, e 1.000 em cada, uma vez em cada 10 vezes. Se eu tiver em 100, eu vou pegar, então, para cada 100, 70 vezes, colocar 70 zeros aqui, 20 100 aqui e 10.000 aqui, né? Então, se eu tiver 1.000 vezes, só multiplicar isso aqui por 1.000, então, em cada 1.000 vezes, eu vou ter aqui 7 vezes 1.000, 700 vezes eu ganho 0, dentro de 1.000 vezes, apenas 200 vezes que eu ganho, né? A probabilidade de aparecer 200 vezes 100 e 100 de aparecer 1.000. Então, aí vai ver o conjunto do orçamento. Então, eu preferi colocar aqui 10 vezes. Então, usando, para facilitar, né, os dados aqui, então eu usei essa fórmula aí. Então, aqui eu entrei com os dados e agora vou fazer a tabela de frequência com esses dados. Eu usei aqui frequência, freq igual tabela, x e p, que está aqui, ó, os dados que eu entrei, e depois escrevo frequência aqui. Então, vocês estão vendo 0, 7 vezes, 100 2 vezes e 1.000 uma vez. É o que a gente fez. Achando a média disso aqui, o que eu posso fazer? Somar isso aqui e dividir por 10, né, que eu usei aqui 10 vezes. Se eu fosse aqui fazer por 100, eu tinha que colocar aqui 70 vezes o 0, 20 vezes o 100 e 10 vezes o 1.000 e somar e dividir por 100. Né? Como eu coloquei aqui 10, então é só fazer. Se fosse por 1.000, multiplicava isso aqui por 1.000 e fazia a mesma coisa por outro. Então, como que eu acho a probabilidade? Soma, então, desse conjunto, eu vou ter de 1.200. Somando isso aqui, então, eu vou ter 1.200. 0 mais 0 mais 0 mais 0 vai dar 0. 100 mais 100, 200, mais 1.000, 1.200. Então, eu tive somatório. Como é 10 vezes aqui, está pedindo exercício, divide 1.200 por 10, dá 120, que é a mesma coisa que nós achamos lá. Ou, se quiser fazer também já direto, colocar aqui min de x e p, que é a média, vou achar também a mesma coisa. Então, são várias formas, né? Pode ser dessa forma de escrever, pode ser fazer a média dessa forma, ou já ir direto já no comando. Agora, eu quero saber o histograma que da ocorrência dessas variáveis. Então, nós temos aqui a loteria, os ganhos. Então, 0, aqui, ó, 7, 100, 2 e 1.000 aqui uma vez. E aqui nós temos o último, o gráfico de densidade de probabilidade. Então, 0 está aqui. Então, 0,08, quase 0,7 aqui, o pontinho dela, onde ela apresenta maior densidade. Aqui nós temos um picozinho aqui de 2, entre 100, a distribuição, e aqui de 1.000, nós temos uma distribuição de, com a frequência aqui de 1, né? 0,01, 1 aqui, que é 1%. Bom, então, essa aí encerramos, então, a lista de exercício, né? Então, é o último, então, aqui a lista de exercício encerrada, e nós fizemos todo o exercício pedido na lista.